compartilhar a tela. Olha, na última live que nós fizemos algumas correções de deveres. Aí, na aula de hoje, nós vamos continuar a fazer algumas correções, e na medida que for fazendo a correção, eu vou fazendo uma revisão da aula que foi feita com vocês, para vocês... Professor, aquela tá verde. Online. Não tá dando, não? A minha também tá. Tá um pouquinho... Aí. Tá um pouquinho normal e todo verde. Vê agora, olha. Agora deu. Agora deu. Agora deu certo? Deu. Então tá beleza, então. Então vamos começar, então, falando lá daquele relatório que eu propus para vocês, para que vocês fizessem lá no final da apostila do laboratório, que foi a aula do terrário. Nessa aula, então, foi feito um experimento que mostrava como construir um terrário. Aí, eu propus que vocês fizessem um relatório. Nesse relatório, todo relatório que vocês forem fazer de laboratório, vocês devem começar com o título, colocar o objetivo daquela aula. Então, o objetivo, suponhamos, dessa aula foi qual? Construir um terrário. Aí, depois de fazer o objetivo, vocês podem fazer uma introdução. Como que foi individual essa proposta, eu não criei, eu não vou mostrar para vocês aqui como é feito o relatório, porque cada um fez de uma forma. O objetivo maior é mostrar para vocês o que é um terrário. Então, nós vamos definir o que é um terrário. Quem pode me ajudar? O que vocês colocaram? O que era um terrário? Alguém fez essa? Para poder comentar para mim? O que seria um terrário? Quem me ajuda? Aqui, olha, eu coloquei da seguinte forma. O que é um terrário? Então, Gabriel Batista, lê para mim, por favor, o que é um terrário que eu coloquei? Cadê o Gabriel Batista? Peraí. O que é um terrário? Um terrário é um espaço fechado e controlado que pretende reproduzir as características do ambiente onde habitam certos seres vivos. Deste modo, procura-se facilitar a sobrevivência dos animais nesse tipo de cativeiro. Certo. Aí, no terrário, lá na experiência que foi mostrada para vocês, falava-se sobre o ciclo da água, que é importante dentro do terrário. Porque quando vai construir um terrário, coloca-se, então, a terra, aí depois, junto com a terra, vem os micro-organismos que nela habitam. E, além disso, coloca-se algumas espécies de plantas diferentes. E aí, vai jogando um pouquinho de água. Aí, depois, fecha aquele terrário. Quando acontece isso, aí vem a parte do ciclo da água, que evidencia para vocês, então, o processo de evaporação, automaticamente o processo de condensação. Evaporação é o quê? É a mudança do estado físico da água, do estado líquido para o estado gasoso. Aí, logo depois, isso acontece a partir de um aquecimento. Aí vem a condensação. A condensação acontece a partir de um processo de resfriamento, no qual a água no estado gasoso se transforma na água no estado líquido. Isso tudo acontece dentro de um terrário, né? E o terrário, então, ele tem que ser transparente para que possamos, então, visualizar o experimento que está acontecendo no interior daquele vidro lá. Aí, continuando aqui, Maria Paula, lê para nós, por favor, essa segunda parte do terrário? Maria Paula, tá aí? André, posso ler? Pode, quem falou que vai ler, pode ler. O que é um terrário? Um terrário é um espaço fechado e Não, controlado. pode ser só o segundo tópicozinho. Os terrários podem ser... Os terrários podem ser construídos com os mais diversos materiais como vidro, a madeira ou policloreto.
de vinílio. Um dos lados do terrário deve ser transparente, para que seja possível observar do exterior o que acontece no interior do mesmo. Certo. Então foi isso que eu expliquei para vocês. A gente faz ele na forma transparente para que possamos visualizar. O terrário ele pode durar grande período de tempo, certo? Eu não pedi para que vocês fizessem, mesmo porque nós não estamos podendo sair para poder comprar os materiais. Então era mais para que vocês pudessem observar o que é um terrário e observar como acontece essas mudanças de estado físico da água, observando o ciclo da água. Eu sei que vocês estão estudando também o ciclo da água em ciências. Então, lembrem-se que dentro do ciclo da água, no terrário, vai ser bem evidenciado o processo de evaporação e o processo de condensação. Evaporação, passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Condensação do estado gasoso para o estado líquido. Só uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês também. Dentro da evaporação, aí existe o processo de vaporização. Existem 3 tipos diferentes, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. Dentro da evaporação, é um processo mais lento. Como um exemplo, poderia ser a roupa que estiver secando no varal. Na ebulição, acontece um processo um pouco mais rápido e tem a formação de bolhas. E na calefação, aí seria uma água fervendo na chaleira. E um exemplo também da calefação, é um processo muito rápido. Então, se eu tenho lá uma chapa, uma misteira, e eu deixo ela bem quente, e pego uma gotinha de água e jogo naquela misteira, ela some rapidamente. Ali evidencia, então, o processo de calefação. Certo? Eu vi, até no grupo de vocês, não sei a turma que especificamente, que até a Lara, ela mostrou esse processo lá na panela de arroz. Eu achei muito interessante fazer essa observação que vocês viram lá na aula com a Fran. Então, nessa aula de que é o terrário, eu gostaria que vocês colocassem depois esses dizeres aqui, que eu vou deixar disponível, para que vocês saibam o que é um terrário, então. E lembrem-se que dentro de um terrário tem as mudanças de estado físico da água, daquela água que nós colocamos lá no início. Aí agora, continuando a falar um pouquinho sobre o solo, nós vamos ver a importância do solo. Qual a importância do solo para nós? Aí, essas perguntas estão também lá no final da apostila de laboratório de vocês. Foi uma aula que eu coloquei 3 videozinhos, 3 links para que vocês pudessem acessar e eu fiz as perguntas sobre esses vídeos. Então, vamos lá. Primeira pergunta fala o quê? Quais são as 3 camadas que formam a Terra? Pedro, responde para nós, Pedro Eugênio. O que você colocou? Quais são as 3 camadas que formam o planeta Terra? Cadê o Pedro Eugênio? Sumiu. Maria Paula, está ouvindo? Estou vendo, porque para mim aparece apenas um aqui. Para me ajudando, para a gente poder fazer uma aula participativa. Quais são as 3 camadas que formam o planeta Terra? Olha lá. Eu geosfera, hidrosfera e atmosfera. A geosfera, então, é a camada sólida do planeta Terra. Dentro da geosfera, nós temos a litosfera, o manto, a crosta terrestre, o núcleo. E na hidrosfera é a camada líquida do planeta. E a atmosfera é a camada de ar que forma o planeta Terra. Então, nós temos essas 3 camadas que evidenciam a formação do nosso planeta. Geosfera, hidrosfera e atmosfera. 2. Qual a relação das plantas com o solo? João Victor, você fez essa? Qual a relação das plantas com o solo? Página é essa? Essa atividade está lá no finalzinho da apostila. Ela não é um exercício... eu deixei ele em aula online e vocês tinham que responder lá no finalzinho.
Ah, tá. Não, é porque é a primeira aula de laboratório. Eu tava dando problema. O celular não rodava, não. João Vitor, você fez? Sim, eu coloquei que as plantas protegem o solo da erosão. As plantas protegem o solo da erosão. Vamos pensar mais. Qual a relação das plantas com o solo? As plantas, elas retiram do solo os seus nutrientes. E também elas protegem realmente contra o processo de erosão. Mas olha o que eu coloquei aqui. As plantas fixam as raízes no solo e, por ela, absorvem seus minerais, que são os nutrientes que ela precisa. Aí, não sei se vocês já aprenderam lá em ciências também, em relação ao rodízio de culturas, né? Se eu tenho uma plantação, eu tenho uma fazenda, e nessa fazenda, então, eu planto uma vegetação que é soja. E suponhamos que a soja, então, ela seja rica em um tipo de nutriente, mineral, que é o cálcio. Depois, na próxima vez que eu colher aquela soja, o que eu devo fazer? Plantar um outro tipo de vegetação. Então, eu vou plantar ali feijão, ou café, ou milho, para que não retire daquele solo todos os nutrientes que dela precisa. Então, isso chama rodízio de cultura. Certo? Então, aí, pergunta número 2. A 3. Gente, se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, algum questionamento, vocês podem me chamar para fazer observação na hora. Essas aulas assim, das lives eu faço em correção, mas é para que vocês possam tirar as dúvidas também. Na 3. Qual a relação dos animais com o solo? Os animais, eles precisam da planta para poder se alimentar. Então, o que eu coloquei? Olha, além disso, nós, enquanto animais também, pertencentes ao reino animal, nós construímos as nossas casas, nós nos movimentamos a partir do solo. Mas aí eu coloquei o seguinte, olha, por ele que edificamos nossas construções, então nossas casas, apartamentos, indústrias, e nós nos movimentamos, nós podemos andar e retiramos boa parte dos alimentos. Ah, André, mas suponhamos um animal que seja totalmente carnívoro. Mas aí vem a cadeia alimentar. Aquele animal ele é carnívoro, mas ele vai alimentar de outro animal que seja herbívoro, que necessita, então, daquela planta. Essa atividade aí é a importância do solo? A importância do solo. Encontrou, Bernardo? Tá lá, eu pedi para que vocês fizessem lá no finalzinho da apostila. Vamos lá para a pergunta 4. Cite 2 nutrientes presentes no solo. Lá no vídeo que eu mostrei para vocês, eles mostraram apenas 2 tipos, né? Qual foi, Bernardo? Você fez essa? Fiz. Cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio. Só que não é somente esses 2. No vídeo lá que eu disponibilizei, mostra só esses 2, mas poderia ter colocado zinco, ferro, potássio, vários outros tipos de nutrientes que está presente na planta, que nós também precisamos dela para poder manter a nossa alimentação saudável. Então, cálcio e magnésio são os exemplos que estavam para vocês lá. Pergunta 5. De onde surgem os nutrientes presentes no solo? Quem fez essa? De onde surgem os nutrientes presentes no solo? Os nutrientes presentes no solo podem apresentar dessas 3 formas aqui. Olha, ele pode ser feito de matéria orgânica, a partir de fertilizantes ou da própria planta. Se for um material orgânico, pode ser em compostos, estercos e, no caso, resíduo da própria planta. É importante que tenha esse material orgânico. Os fertilizantes, em alguns aspectos, eles ajudam a planta a ter um crescimento maior, mas em alguns casos pode prejudicar o solo, certo? Então tem que ser na medida certa. Inclusive, é uma das próximas perguntas de vocês aqui, ó. É correto aplicar qualquer quantidade de nutriente no solo? Justifique. Se eu falar para vocês assim, ó, eu tenho 2 alunos que estão doentes. Aí eles chegam para mim e falam, eu estou doente, eu tenho que tomar um medicamento.
A mesma quantidade de medicamento vai ser para um, vai ser para o outro? Não. Isso vai depender de várias coisas que a pessoa possui. Tem pessoa que talvez possui algum problema que tem que diminuir aquele medicamento, e assim por diante. Isso eu estou falando em espécie humana. Posso falar? No caso do solo, é a mesma coisa. Nós temos que saber a quantidade ideal de nutrientes que aquele solo precisa. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Um exame naquele solo. Aí entra os profissionais chamados engenheiros agrônomos. Eles são profissionais que trabalham para examinar a qualidade do solo. Não, esse solo aqui, ele está rico em cálcio. Então, eu vou aplicar nele uma substância que é em maior quantidade de magnésio. Não, esse aqui eu tenho que fazer um processo de aeração. Esse aqui eu tenho que colocar água. Então, cada tipo de solo vai existir uma potencialidade para ele. Aí a resposta que eu coloquei, olha. Então, voltando à pergunta. É correto aplicar qualquer quantidade de nutriente no solo? Não. Antes, então, aí falo, justificado. Uma amostragem do solo deve ser analisada para estabelecer a dose certa para aplicação de determinado nutriente. Então, para isso, eu tenho que fazer uma análise do solo. Na pergunta 7, fala, são vários os profissionais que trabalham diretamente com o solo. Cite duas dessas profissões e descreva-as. Lá no vídeo que eu passei para vocês, fala sobre algumas profissões. Mas nós podemos pensar em outras. Eu comentei uma agora há pouco com vocês, que é o engenheiro agrônomo, que nem estava no vídeo lá. Mas o engenheiro agrônomo vai analisar a qualidade do solo para a plantação. Nós temos também os paisagistas. Eu quero fazer um jardim na minha casa. Eu vou plantar qualquer árvore, qualquer plantação, qualquer vegetação? Não. Eu tenho que analisar se aquela terra, qual o ideal para o crescimento de plantas dela. Eu tenho que analisar se é uma área que está em bastante evidência do sol, bastante luminosidade, porque tem algumas plantas que não gostam de grande fator de luz. Então, isso tudo o paisagista vai poder analisar. Além deles, nós temos o engenheiro civil, que é um profissional que vai trabalhar. Eu posso, nessa residência, construir uma casa, um prédio? Não, não posso. Então, ele vai analisar todos esses fatores. Nós temos também o geólogo, que vai estudar a dinâmica do solo, e nós temos os arqueólogos, que investigam as ações humanas que os nossos antepassados deixaram e que nós vamos deixar para o futuro em relação ao solo. Dúvidas em relação a essa aula sobre a importância do solo? Se tiver dúvida, pode falar. Então, podemos passar para a próxima? Então, a próxima é a decomposição das rochas para formar o solo. Nesta aula, então, eu fiz uma introdução para vocês e fiz um experimento. Espero que todos tenham assistido o experimento. No experimento, então, eu pegava alguns materiais, como o vidro de remédio, um pedaço de pau, água, e como nós não estávamos no laboratório, eu utilizei um forno a lenha. Aí eu fui esquentando aquele vidro de remédio. Mas aí vamos voltar aqui para ver, para frente, para ver a pergunta. Pergunta 1. O que essa experiência realizada na aula 8 tem a ver com as rochas e a formação dos solos? Quem responde essa para nós? O que essa experiência realizada? Quem me ajuda? Vamos lá, me ajudar, pessoal. Lucas, me ajuda, por favor? Vamos lá. O que você colocou? Que os pedaços menores da rocha formam o solo? Aí nós vamos associar cada um dos materiais com a formação do solo. Então, suponhamos que eu tenha, aqui seja uma rocha, certo?
Aí, eu chamo essa rocha primeira, que é a rocha maior, de rocha matriz. Quando ela vai sofrendo intemperismo, que é a ação do tempo, que é temperaturas, elas vão sofrendo degradação. Então, o vidro de remédio, ele estava representando o nosso solo. A água e o fogo estavam representando o nosso fator de intemperismo. Então, lê para nós, Lucas Adra, o que eu coloquei como resposta aqui? O vidrinho de remédio representa a rocha matriz. A água e o fogo representam o intemperismo. Pode continuar. As rochas sofrem intemperismo, provocando sua degradação e formando os diferentes tipos de solo. Certo. Existem, pessoal, diferentes tipos de rochas, né? Rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares. Cada uma delas vai originar um tipo de solo, que aí vai ter o solo arenoso, umífero, argiloso. A aula do dia 18, do 5, nós falamos, então, sobre que eu fiz a correção das atividades. Eu passei para vocês definirem 4 perguntas. O que era surto, o que era epidemia, pandemia e endemia. Lê para nós alguém aí o que é surto. Posso ler? Pode. Acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas, como o bairro. Certo. Então, o surto aqui evidenciou o processo da dengue. Então, acontece um surto de dengue. Não pode falar que é uma epidemia, nem uma endemia. Então, acontece um surto, porque é numa região própria, específica. Depois, nós temos a epidemia. Quem lê para nós a epidemia? Rafaela, lê para mim? Uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram casos e a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Exemplo, em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Ok. Agora vamos lá para endemia. Quem faz a leitura para mim aí? Alguém começa a ler, por favor. O que é endemia? A endemia Pode ir, Lorena. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se manifesta com frequência somente em determinada região de causa local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil. Ok. E agora o processo que nós estamos passando, que é a pandemia. Posso ler? Pode ir, Júlio. A pandemia é uma escala de gravidade. É pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende em níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A, ou gripe suína, passou de uma epidemia para uma pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. E em 11 de março de 2020, a Covid-19 também passou de epidemia para uma pandemia. Infelizmente, aconteceu isso, então, agora com a gente. Olha, daqui a pouco eu vou fazer chamada, só que agora eu vou propor uma coisa para vocês aqui, prestem atenção. Nós vamos participar agora, vocês vão participar de uma experiência de uma atividade chamada Experiência do Saber. Vocês assistiram Caldeirão do Hulk, no qual falava sobre os pequenos gênios? Alguém assistiu? Não? Eu vi um pouco. Viu um pouco? Um pouco. Era muito interessante. Depois, quem
tiver curiosidade, coloca no YouTube aí para que vocês possam ver. O pessoal da idade de vocês, eles têm uma habilidade na área da matemática e na parte da geografia que é muito interessante. E aí, eu estou criando um jogo, é como se fosse um quiz, de perguntas e respostas para que vocês possam responder, como se fosse um programa. Para isso, então, nós vamos fazer um desafio, vai ser uma competição. E como que vai acontecer essa competição? A competição vai ser entre turmas, entre anos de escolares, e uma competição entre vocês mesmos. E vocês serão premiados em relação a isso. Mas como assim? A cada semana, uma pessoa vai responder a essa experiência do saber. Lógico, com alguns intervalos de semana, para a gente poder fazer a correção das atividades. Os assuntos, eu vou passar para a pessoa que vai responder com uma antecedência, para que ela possa estudar e depois possa responder. Nesse quiz, então, de perguntas e respostas, se o aluno responder correto, ele ganha uma pontuação. Se ele responder a questão errada, ele perde uma pontuação naquela pergunta. É super interessante, então. Aí, a turma. Então, os sextos anos, A e B, ele no final acumulou, então, 2.000 pontos. E o sétimo ano acumulou 600 pontos, o oitavo ano acumulou 1.200 pontos, e o nono ano acumulou 1.800 pontos. Então, o sexto ano, ele ganhou. Então, depois, quando voltarmos às aulas presenciais, todo sexto ano terá uma premiação, os 2 sextos anos juntos. E o aluno que obtiver uma maior pontuação, ele terá uma premiação também, isso por ano. Então, nós teremos uma premiação geral da turma e uma premiação geral uma premiação do aluno. Para isso, então, nós vamos começar. Eu vou fazer o sorteio, escrevi aqui o nome de todos os alunos. Vamos ver qual vai ser os 2 que vão responder primeiro, certo? Não vai ser hoje. A pessoa que for sorteada primeiro vai responder a primeira rodada da experiência do saber. O segundo vai responder depois. Essas pessoas que eu fizer o sorteio aqui, as 2 primeiras pessoas, depois me chamam no privado para a gente poder conversar e eu explicar melhor. Então, vamos lá. Quase acabando nosso tempo aqui, já deu meia hora. Sorteado, vamos ver quem vai ser a primeira pessoa, hein? Vai responder. Primeira pessoa, João Victor. Então, o João Vitor vai ser o primeiro a responder. Depois você me chama no privado para a gente conversar, viu, João? E a segunda pessoa? Segunda pessoa, Pedro Eugênio. Então, João Vitor e o Pedro Eugênio. No decorrer, várias outras pessoas vão participar, certinho? Vou fazer a chamada rapidinho para que eu possa finalizar a nossa aula. Então, João Vitor e Pedro Eugênio me chama depois lá no privado para a gente poder conversar. Vamos lá na chamada rapidinho? Aguilar. Ana Clara Leal. Presente. Guilherme. Presente. Emily. Presente. Júlia Mourão. Presente. Júlia Rodrigues. Presente. Lívia. Lorena. Presente. Lucas Adria. Presente. Luísa Mendonça. Presente. Luísa Oliveira. Presente. Marcos Vinícius. Maria Eduarda Cruz. Presente. Peraí, o Marcos respondeu. Maria Eduarda Cruz. Maria Paula. Maria Paula, eu tinha visto ela no início. Vou voltar, vou colocar aqui para ela. Miguel Augusto Alves. Presente. A Maria Paula respondeu ali também.
Neymar. Presente. Rafaela. Juan. Presente. Bernardo Costa. Presente. Bernardo Moura. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Carolina. Presente. Gabriel Batista. Presente. João Victor. José Tadeu. Presente. Presente. Lara. Presente. Lucas Faria. Presente. Luiz Felipe. Manuela. Presente. Matheus Gonçalves. Presente. Pedro Eugênio. Presente. Rafael. Vitor Arantes. Olha, então, o João Vitor e o Pedro me chamam depois. Espero que vocês gostem dessa atividade. Não é para medir o nível de inteligência, nada disso, não. Porque tem algumas perguntas que são bem de sorte. Vocês vão entender isso depois. Certinho? Um grande abraço. Espero que vocês entendam. Eu não vou passar atividade para casa. O que vai ser atividade para casa? Vocês devem pegar e colocar essa apostila de vocês correta. Completar a apostila, certinho? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me chamar. Tchau.